As consequências do pecado original, né? As consequências que esse pecado causou na nossa alma, né? Alguém aqui essa semana pegou a folha para estudar um pouquinho? Vocês não pegaram? Ninguém pegou na folha? O que eu faço com esses alunos? Oi, irmã, não é muito trabalho, mano. É a cabeça quente. Mas olha só, olha as desculpas. Olha as desculpas. Vamos lá então. Vou pensar. Tá todo mundo velho trabalhando. Pensar. Vamos lá, ó. Primeiramente, São Paulo faz um paralelo entre Jesus Cristo, autor da nossa salvação, e Adão, autor da nossa ruína. E nota as consequências do pecado original. Ele diz: por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Pela desobediência de um só homem, todos foram constituídos pecadores. Mas ali onde abundou o pecado, superabundou a graça por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pelo homem, né, entrou o pecado no mundo, né, que foi por Adão. Então, entrando o pecado, o que entra? Quando entra o pecado, o que entrou? A morte. A morte veio, né? Mas só que pelo homem veio o pecado, né? E pelo homem veio a salvação, que é Jesus Cristo. Então, a graça superabundou, mas ali onde abundou o pecado, superabundou a graça por Cristo nosso Senhor. Então, Deus aumentou a graça. A graça que foi nos dada depois do pecado foi grande, né? Uma graça grandiosa. Então, de um mal, Deus tirou um bem, né? Onde a graça veio. A morte é uma das consequências do pecado original. Vocês grifem aí no de vocês, tá? A morte é uma das consequências do pecado original, com as fraquezas, a doença, mas também a concupiscência. Então, a morte é uma das consequências do pecado original. Por quê? Porque se não fosse o pecado, não existiria a morte, né? Nós não seríamos mortais, mas sim imortais, por causa do pecado que veio a morte, né? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a morte entrou no mundo pelo pecado. As fraquezas, a doença, mas também a concupiscência. Então, olha aqui o que entrou com o pecado. Da qual fala São Paulo quando diz: caminhai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejos contrários aos do Espírito. Isto que se nota, segundo os termos do apóstolo, no velho homem, ou seja, no homem que nasce de Adão, com uma natureza decaída e ferida, lê-se na epístola aos Efésios: vós fostes instruídos a vos despojardes do velho homem corrompido pela concupiscência enganadora, a vos renovardes em vosso espírito e em vossos pensamentos, e revestirdes o homem novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, o que São Paulo está dizendo aqui, né? Que esse velho homem que nasce de Adão, né? Esse velho homem nasce com uma natureza decaída e ferida, né? Mas nós temos que continuar com essa natureza ferida e decaída. Temos que sermos renovados, revestidos pela graça em Jesus Cristo. Renovado
pela graça do Senhor Jesus. A nossa natureza, ela é enfraquecida, ela é decaída, né? Tem folha lá atrás, né? Só que nós temos que sermos renovados, revestidos do homem novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. A nossa natureza decaída e enfraquecida. Só que eu não posso continuar com essa natureza decaída e enfraquecida. Eu tenho que ser renovado com essas vestes novas em Jesus Cristo. Por isso que tem o batismo, né? Essa renovação, essa transformação. Eu não posso continuar essa pessoa velha. Então temos que passar por um processo de conversão, por um processo de mudança. Então, por isso que tem-se a segunda conversão. Então, a segunda conversão é esse homem interior que está nascendo para uma vida nova. A vida do Espírito. Então, o meu espírito tem que nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo. Jesus fala, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, esse nascer de novo, né? Aí Nicodemos fala, como que a gente vai nascer, entrar porventura de novo no ventre da nossa mãe? Né? Jesus fala, não, nascer do Espírito. Então, tirar essas crostras, essas pessoas velhas que ainda tem dentro de nós, e viver uma vida nova, né? Uma conversão, uma mudança de vida, mudar de vida, né? Mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento, né? O que é uma conversão? É uma mudança de mente, uma mentalidade nova, né? Então, revestir da pessoa nova, né? Revestirdes o homem novo, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. São Paulo escreve igualmente aos Colossenses: não useis de mentira uns com os outros, pois vos despojardes do homem velho com suas obras, e vos revestirdes do homem novo, que renovando-se sem cessar a imagem daquele que o criou, atinge a ciência perfeita, renovando-se. O que eu tenho que ter na minha vida? Essa renovação. Renovação, não mentir para o outro. Você não pode você não pode ser uma pessoa para essa e uma pessoa para aquela. Você tem que sair das tuas mentiras. Você tem que sair daquilo que está enganando você, né? Aquilo de você se achar boazinha, bonzinho. Eu sou boazinha, eu vou à missa todos os domingos. Eu comungo todos os domingos. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Igual o fariseu, né? Que eu falo, igual o fariseu. Eu jejum 2 vezes na semana. Eu pago o dízimo. Eu tal. Então, às vezes, nós nos já achamos santos. E não. E Deus vem mostrando para nós a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, aquilo que está oculto dentro de nós. Aquilo que está oculto dentro de nós, que precisa sair para fora. E vai sair, às vezes, de uma forma inesperada, que você vai falar, nossa, como que saiu para fora essa pessoa velha que ainda estava dentro de mim? Então, é preciso ser renovado dia após dia, como fala ali, sem cessar o homem velho com suas obras e vos revestirdes do homem novo, que renovando-se sem cessar a imagem daquele que o criou. Eu tenho que ser renovado à imagem daquele que o criou. Quem nos criou? Deus nos criou. Então, eu tenho que ser renovada, né, a essa imagem. As irmãs não pegaram cadeira lá na capela hoje.
Nós temos que ser renovado à imagem de Deus. Eu tenho que parecer com quem? Com Deus. Você parece com Deus? Você já pode falar, eu pareço com Deus. A gente parece com Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Nós parecemos com Deus? A gente ainda está difícil, né, parecer com Deus, né? Naquilo que acontece, a gente às vezes ainda não parece com Deus. Nós ainda deixamos a pessoa velha estar dentro de nós. É preciso tirar essa pessoa velha para viver a pessoa nova, em Cristo Jesus, né? Viver a pessoa nova, renovado, em Cristo Jesus. Nas tuas orações, o que você tem que pedir ao Senhor? Senhor, renova-me. Senhor, renova o meu coração. Eu quero nascer de novo. Eu quero me despir dessa pessoa velha e me revestir dessa pessoa nova. Me revestir dessa pessoa nova. Vai ser fácil, gente? Não. Não vai ser fácil. Por quê? Porque primeiro, para você se revestir da pessoa nova, você vai ter que tirar as vestes velhas. Só que às vezes nós somos muitas vezes apegados às vestes velhas. Não tem aquela roupinha velhinha que você tem, que você gosta dela? Se de repente você vestiria ela todos os dias? Não tem aquela roupinha lá que você gosta dela, né? Se deixar, você vestiria ela todos os dias, né? Aquela mesma camiseta, aquela mesma calça, aquele mesmo vestido. A Rosa está mostrando aquele mesmo jaleco, aquele mesmo blusa de frio, né? A gente gosta, né? Nossa, que legal, a gente fica feliz quando coloca aquela roupa, né? Não é assim? Não tem isso? Às vezes a gente é apegado à nossa pessoa velha, aquela pessoa corrompida, aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa ainda grosseira, aquela pessoa ainda, sabe, daquele jeito, né? Daquele jeito. Nós ainda somos às vezes apegados a essa pessoa. E não queremos desapegar, não. Achamos que está tudo bom, está legal, é assim mesmo. Nós criamos até um certo caráter dessa pessoa. Às vezes aquela pessoa é aquilo que ela é, sabe? Aquilo que ela faz. Eu sou grosseira mesmo, eu sou assim mesmo, quem quiser que me engula. Não tem gente assim, às vezes, né? Quem quiser que... eu sou assim mesmo e não vou mudar, né? Sou assim mesmo e não vou mudar. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Não tem, às vezes, isso, né? Tem. Que me aceite do jeito que eu sou. E não é assim. Não é desse jeito. Você tem que mudar. Você tem que se converter. Você tem que se rever, né? Ah, os incomodados que se retirem, né? Não é assim, não é desse jeito, não. Então, nós que estamos na caminhada, que estamos tendo esse entendimento, é preciso você falar, não, eu preciso tirar fora essa pessoa velha e mudar. Eu preciso mudar por dentro e por fora. A transformação começa dentro, tá, gente? Não começa fora. Porque fora é uma aparência. Eu posso aqui, exemplo, eu estou olhando para vocês, mas por fora. Eu não sei o que está dentro de ninguém, né? Então, você pode ser uma pessoa comigo, mas dentro você pode ser outra pessoa. Outra pessoa, né? Então, né? Ali se encontra duas pessoas em uma só. Tem gente, às vezes, que é assim. É duas ou três ou quatro pessoas numa só. E às vezes você pergunta, quem é essa pessoa? Já aconteceu isso. Você pergunta, quem é essa pessoa? Porque eu estava com uma pessoa aqui. De repente, mais lá na frente, essa pessoa fez isso. Essa pessoa fez aquilo. Essa pessoa falou assim. Na minha frente, ela é uma coisa. Por detrás, ela é outra. Quem é essa pessoa? Né? Duplicidade. Triplicidade. E aí vai. Né?
Então, nós temos dentro de nós disfarces. Sabia que nós temos dentro de nós? Nós somos disfarçados muitas vezes. Né? Isso está dentro de nós por causa do pecado. Né? Então, dentro de nós tem essa corrupção. Dentro de nós tem essas corrupções dentro de nós. Então, é preciso você olhar e falar assim, peraí, eu não posso ser essa pessoa velha, mentirosa, falsa, arrogante, grosseira, áspera, uma certa rudeza que ainda tem dentro da gente ainda, sabe? Aquela coisa ruim, né? Ainda tem aquilo dentro de nós de escolher pessoas. Eu fico com essa, mas não fico com aquela. Eu me dou bem com essa, mas não me dou bem com aquela. Ainda dentro de nós tem apegos a criatura, a pessoas. Dentro de nós tem tudo isso. Então, tudo isso são a pessoa velha, né, que ainda não nasceu para o Espírito. É preciso nascer para o Espírito. Quando nós nascemos para o Espírito, você sai do homem animal e se torna um homem espiritual. Você começa a apreciar as coisas do Espírito. As coisas da carne, da natureza humana, vão perdendo o sabor, vão perdendo o atrativo, vai perdendo tudo aquilo, entendeu? Então você vai vivendo a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? A vida do Espírito. A vida do Espírito. Nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Está lá em São João, capítulo 3:3. Né? Não entrará no reino de Deus. Jesus é bem claro. Não vai entrar no reino de Deus com as vestes velhas. Não vai entrar com as vestes velhas. Não vai entrar. Né? Não vai entrar. Então, eu preciso nascer do Espírito. Né? Nós precisamos nascer do Espírito. Ele ainda escreve aos Romanos: ponho minha satisfação na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo em meus membros uma lei que luta contra a lei do meu espírito. Olha aqui, nós temos uma lei que luta contra o nosso espírito. Aqui que está a minha luta. Aonde está a tua luta? Ai, mas eu estou com uma luta tão grande. A minha vizinha liga aquele som tão alto nos funks. E eu tenho uma luta muito grande. Isso é luta? Ainda não é luta. Eu estou com uma luta tão grande. O meu filho, a minha bisa, a minha tataravó, a minha sogra, o meu sogro. Isso é luta? Ainda não é luta. Aonde que está travada a luta em nós? No Espírito. Isso é luta. Ser nova criatura. Isso é uma luta. Vamos tomar consciência. Dentro de mim e de você tem uma luta. E que luta é essa? É a luta entre o Espírito e a minha natureza. É uma luta. Essa é a verdadeira luta que você pode travar. Por quê? Como São Paulo vai dizer aqui, vamos prestar atenção. Uma luta é uma lei que luta contra a lei do meu espírito e que faz cativo da lei do pecado que está em meus membros. Infeliz de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Olha o gemido do apóstolo. Dentro de mim tem uma luta muito grande, não falar mal de ninguém. Mas do outro lado tem uma luta. Fala, fala, fala. Não é assim? Dentro de nós tem uma luta muito grande, né? Tem uma luta muito grande. Não se entrega, não busca as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não são de Deus, porque as coisas do mundo tal. Mas do outro lado tem uma luta. Que é isso? Você está no mundo, você precisa se divertir, você precisa disso, você precisa daquilo. Então, essa, meus irmãos, é a verdadeira luta, a luta do espírito e da carne, da natureza humana, entendeu?
Dentro de mim tem uma luta, não fica com raiva de ninguém. Mas do outro lado tem outra luta. Fica assim porque aquela pessoa merece que você feche a cara para ela. Aquela pessoa merece que isso e aquilo. Tá vendo essa luta? Essa luta tá dentro de nós. Não se irrita com aquele que passa na frente do teu carro, né? Mas dentro de você tem aquela coisa, xinga ele, fala com ele. O que você tá fazendo, tal? Não tem isso dentro de nós? Tem a luta. Essa é a verdadeira luta. Se você não se der conta dessa luta que tem dentro de você, você vai perder as batalhas o tempo todo. Só isso. Você vai perder o tempo todo. Né? O tempo todo. Tem a luta. Faz mortificação. O Espírito fala. Faz mortificação. Faz penitência. Acorda 4 horas da madrugada para rezar o rosário. Né? Faz isso, faz aquilo. E a carne? Não, fica mais na cama. Apesar de conta, você trabalhou muito, você está cansada, né? Não faz mortificação, aproveita a vida. Afinal de contas, quando você morrer, não vai comer isso aqui mesmo. Olha, só tem hoje para você comer isso aqui, não tem mais, não é? Não vai chegar mais, né? Aproveita. Vocês se dão conta dessa luta dentro de vocês? Vocês se dão conta? As pessoas ainda falam, irmã, Deus não quer ver seu sacrifício. Eu falo, como não? É a voz da carne, essa lei que tem dentro de você. Mas só hoje, faz isso só hoje. Depois você coloca um dia mais na sua penitência. Isso, só é. Eu escuto diariamente. Sim, e você vai escutar essas vozes que clamam na carne, né? Quem teve luta hoje ao amanhecer? Quem teve luta hoje? Quem já teve luta hoje? Quem já teve luta hoje? Eu. Logo cedo para acordar. Fala, Moisés. Será que vou, não vou? Quem teve luta para chegar até aqui hoje? Eu tive. Uma bênção para ter do meu lado também. Né? Né? Nós temos lutas. Quem tem luta aqui para rezar o texto todos os dias? Quem não reza o texto todos os dias? Não é? Quem essa semana fez... lembra da aula passada que eu falei da punição? Quem essa semana se puniu? Deu uma puniçãozinha. Falou assim, opa... É uma luta ou não é, gente? Essa é a verdadeira luta. A minha luta não é contra os principados, os potestades, também contra eles. Nós lutamos contra o demônio. Nós temos luta contra o demônio, a carne e o mundo, os 3 inimigos. Né? Os 3 inimigos. Mas a maior luta está dentro de mim. Está dentro de você. Piores inimigos. Você é teu inimigo. Você é o teu inimigo. Você tem que se dar conta disso. Você está num campo de guerra, minado, aonde se você não souber aonde pisar, você vai ser mutilado. Ficar sem um braço, sem uma perna. Quantas vezes a gente termina o dia sem um braço? Não é? Quantas vezes a gente termina o dia sem uma perna? Quantas vezes a gente termina o dia com a alma mutilada? Né? Mutilada. Às vezes, porque você não soube dar uma resposta boa àquela pessoa. Às vezes, porque você não amou como deveria amar. Isso é mutilação. Às vezes, porque você não teve a paciência que deveria ter com aquela pessoa, isso é mutilação. E às vezes a gente olha para uma pessoa na rua, mutilada fisicamente, e fica com dó, né? Tadinha dela. Mas e você, não está mutilado por dentro também, às vezes? Que é o pior. Então, se eu não souber pisar ali, por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Vigiai e orai, sem cessar.
Se você parar de rezar durante o dia, você vai ser mutilado. Vai ou não vai? Vai. Você vai ser mutilado. Você vai perder algum membro. Alguma coisa você vai perder. Entendeu? Você vai cair em alguma coisa, né? Então, entenderam onde está a maior luta? Onde se trava a maior luta? Dentro de nós. Entendeu onde está a maior luta? A maior luta contra o orgulho, contra a soberba, contra a luxúria, contra a gula, contra os pecados capitais. Contra os pecados capitais? Então, quando a vizinha liga o som alto, você pode entender que é uma luta que se iniciou contra você mesmo, porque automaticamente você vai desejar o mal. Essa, aquela. Que queime o som dela. Aumenta. Você faz até uma oração, Senhor, queima. Mas na verdade você está sendo. É aí que você está pecando. Aí que inicia a luta. Isso, João, isso mesmo. Não é contra a carne, não é contra a mulher. Não é a mulher não é tua inimiga, é você. Não é contra o som dela, né? Não é o som dela. Tá entendendo? Porque se você está vivendo do Espírito, não vai te atingir em nada. Ela ligou o som, glória a Deus. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Né? Deixa lá. Quando eu era no mundo, assim, meio da Bavirada, eu morava lá na casa da minha sogra, né? Tinha um vizinho que colocava o som 8 horas da manhã. Ele colocava a caixa de som pro lado de fora, aí ligava 8 horas da manhã. Sambinha, sabe? Aquela música antiga, tranquilo, né? Aí eu falei, nossa, que saco, todo domingo, sabe? Porém, não via mais tarde, né? Aí eu tava com os primos dele lá, que tinha um primo que ela viu, né? Aí tinha uma caixa de som que abafou o som do ônibus. Falei, gente, então vamos ligar agora. Aí começamos a beber 9 horas da manhã, irmão. Aí ligamos o som, ficamos até 3 horas da tarde com o som ligado. E ligava toda hora lá, que abafou o som dele, né? Tipo assim, nós já provocamos. Tá, olha só, viu? Tá, aí o som dele tá uns 10 vezes mais alto dele. Ligamos olha o dia inteiro, irmão. a nossa natureza. Foi, irmão. Né? Não era santo, não. A nossa natureza. Né? Era ruim. Gente, Nunca mais ele fez isso, irmão. Nunca mais gente, ele fez. que coisa ruim nós somos sem a conversão, né? Nós somos horríveis sem a conversão. Nós somos horríveis. Sem a conversão, nós somos horríveis. Nós fazemos coisas horríveis, né? Então, para você ver essa luta, né? A gente faz isso, a gente se compara a ele, fica igual por igual. É o que ele faz mal para você, você vai fazer o mesmo mal. Pagar na mesma moeda, não é? Paga na mesma moeda, não é? Paga na mesma moeda. Não conhecia bem pouco, né? Eu sabia fazer a Maria e Pai Nosso. Ele não era convertido, gente. Agora ele se converteu. Mas vocês entenderam onde está a luta, né, gente? Isso é importante entender, tá? Porque se você sabe onde está a luta dentro de você, você arma estratégias. Entendeu? Você arma estratégias, né? Você deve ter alguma coisa dentro de você que te leva ao pecado. Então, se você vê que algo aqui que te leva ao pecado, né? Então, você já vai conhecer, você já vai o quê? Evitar aquela ocasião de pecado. Por isso que é importante você ter essa ciência disso, né? Então, você saber com quem está lidando. Você sabe com quem está lidando? Você sabe com quem está lidando? Você sabe? Você sabe com quem está lidando? Mais ou menos. Você sabe com quem está lidando? Às vezes nós nos surpreendemos, né? Quem é essa pessoa que está dentro de mim? Se reconhecendo, né? Quem é essa pessoa que está dentro de mim? A gente se julga, né, irmã? Sim. Igual, vamos supor, eu falei uma coisa que é correta, mas não de uma forma certa. Então, assim, eu estava correta, porém não pronunciei o que deveria ser pronunciado. Então, eu mesmo me condeno. Uhum. E sou acusada a pedir perdão pela forma que eu falei, mesmo eu tendo a razão. Sim. Só que eu tive a humildade de reconhecer que eu não usei as palavras adequadas. Não usou, não foi verdadeira, né? Uma das coisas que nós temos que ser, gente, é verdadeiros. Não, até mesmo usando a verdade, irmã. Mas assim, fui infeliz com uma palavra que eu usei errada. Sim, entendi. Uhum. Então, nós temos que buscar
viver a verdade. Você tem que viver isso, senão Deus não vai te conhecer. Não vai. Então, o velho homem, né, como nós falamos aqui, o velho homem, tal qual ele nasce de Adão, traz certo desequilíbrio, né? Não, onde é que eu estou aqui? Isso mesmo, né? O velho homem, tal qual ele nasce de Adão, traz certo desequilíbrio em sua natureza ferida. Percebemos isso ao recordar qual era o estado de justiça original. Qual era o estado de justiça original? Existia nele uma perfeita harmonia entre Deus e a alma. Tinha essa harmonia entre Deus e a alma, feita para o conhecer. A minha alma, a tua alma foi feita para quê? Para conhecer Deus. Nós fomos criados para conhecer Deus. Então, entre Deus e tinha uma harmonia entre Deus e a alma. Tinha uma harmonia entre Deus e a alma. Preste bem atenção. Feita para o conhecer, amar e servir. E entre a alma e o corpo. Então, tinha uma harmonia entre Deus e a alma e o corpo. Então, tinha essa harmonia. Não tinha essa luta, entendeu? Você querer fazer uma coisa, a carne, a natureza quer fazer uma coisa, a alma quer fazer outra. Não tinha isso. Tinha uma harmonia, entendeu? Tinha uma harmonia, né? O que aconteceu? Tanto que a alma estava submissa a Deus. A alma era submissa a Deus. E as paixões ou emoções da sensibilidade estavam submissas à reta razão, iluminada pela fé e a vontade vivificada pela caridade. Então, aqui está mostrando para vocês como que era antes do pecado original. Como que éramos antes do pecado original? Existia uma harmonia. Tinha uma harmonia. Por que hoje não tem mais essa harmonia? Porque o pecado original desequilibrou o homem. Então, nós somos o que depois do pecado original? Desequilibrados. Nós temos um desequilíbrio. Você já viu aquelas pessoas, às vezes, bipolar? De manhã ela é uma coisa e à noite ela é outra, ou então à tarde ela muda assim o tempo todo. Aquilo é o desequilíbrio. Nós temos desequilíbrios emocionais. Nós temos desequilíbrios dentro de nós. Nós temos esse desequilíbrio. Mas antes do pecado original, tinha esse desequilíbrio? A alma, existia uma harmonia entre Deus e a alma, feita para o conhecer, amar e servir. Entre a alma e o corpo. Tanto que a alma estava submissa a Deus. Olha, a alma era submissa a Deus. E as paixões ou emoções da sensibilidade estavam submissas à reta razão. Quer dizer, não tinha essa desordem que hoje tem. Hoje, dentro de nós tem uma desordem. Nós somos desordenados. Nós somos desordenados. É por isso que nós temos que viver do Espírito. O nosso espírito tem que voltar a essa submissão a Deus. Tem que voltar. A minha alma tem que voltar a essa obediência a Deus. Tem que voltar. Então, eu preciso que a minha alma seja obediente a Deus. Da onde vem a nossa indocilidade? De onde vem a nossa indocilidade? Da vontade. A nossa vontade, ela é rebelde. A nossa vontade, ela é cega. Sabia que a nossa vontade é cega? Sabia que ela não enxerga? Sabia que ela não enxerga a nossa vontade? Quando é que ela enxerga? Quando a inteligência ilumina ela. Aí ela enxerga. Aí ela enxerga. Por isso que tem gente que faz besteiras. Porque a vontade dela está cega. Ela não está com a inteligência iluminada. Por isso. Então, vocês entenderam como que era essa harmonia,
O próprio corpo tinha o privilégio de participar dessa harmonia. Hoje, como a gente fala, né? O corpo pede uma coisa, o espírito pede outra. O corpo pede para você se divertir, libertinagem. E o espírito pede para você se sacrificar. Então, vocês viram aí como que é. Então, não tem essa harmonia. Né? Hoje não tem mais essa harmonia. Ô, irmã, se estava tudo tão em harmonia assim, como que a Eva caiu? Então, onde que falhou? Que faz? Olha, que pergunta interessante, né? Se estava tudo em harmonia, por que que a Eva caiu, né? Se estava tudo harmonizado dentro deles, né? Se o corpo, né, estava ali em harmonia junto com Deus, né? Por quê? Porque ela tinha a liberdade. Ela tinha a liberdade de decidir, mesmo em harmonia. Mesmo em harmonia, ela tinha a liberdade para descobrir ela a querer ou não. O livre-arbítrio. Mas a razão, nem a razão, a reta razão não falou mais alto. Não, porque ali tinha a liberdade, né? Tinha a liberdade, né? Sim, teve a tentação, mas ali, né, ela era livre. Então Deus deixou ela livre. De uma certa forma, sem saber, sem ter conhecimento da maldade também? Oi? Você teve, sem ter conhecimento da maldade, tipo assim, sem saber que era uma coisa errada, uma coisa que ia fazer mal. Ela não via a maldade na cobra, entendeu? Ela não conhecia, Não conhecia aquela a tentação, maldade. Ela foi seduzida, né? Sim, mas Ela foi sabia que era seduzida. proibido. Ela sabia que era proibido, mas ela sabia que era proibido. Aí entra naquela aula da liberdade e do amor. Deus sabia que eles poderiam cair naquela tentação, mesmo assim, Deus sabia que cair naquela tentação. Não, pra você pegar todo mundo. Mas mesmo assim, ele deixou aquela árvore e ainda avisou, não pode comer. Que era para testar se eles iam estar pelo amor ou pela liberdade. Lembra que nós somos provados por duas coisas? Lembra? Nós somos provados pelo amor e pela liberdade. Nós somos provados pelo amor e pela liberdade. Você tem o amor e você tem a liberdade. Você vai ser provado por esses dois na tua vida. Foi mais ou menos um teste. Ela não passou na prova da liberdade. É igual quando a gente fala pro filho, ó, não pode pôr a mão na tomada. Às vezes eles nem estão olhando, nem estão enxergando a tomada. Mas Só não que é um você teste. falou, ele vai lá pôr. Mas isso não é um teste, é uma ordem. Deus não testa a gente, né, meu irmão? Não, Prova, ele prova, mas o teste não é sim, Deus prova, né? Deus prova a gente, né? Então, Deus, ele prova você o tempo todo, né? O tempo todo. Deus te dá corda. Deus te dá corda. Deus te dá liberdade. Mas é a serpente que testou, foi a serpente que seduziu. Sim. Aí não dá para deixar lá e falar, Deus colocou ali para seduzir eles. Quem seduziu Não. foi a serpente que soprou o mal. Sim. E falou, ó, isso aqui vai te dar certo conhecimento. Isso. Porque a terça parte dos anjos também caíram numa batalha que não foi de espada, foi de argumentos. Foi de né? ideias. Foi de sedução. Ideias, né? Então, hoje, onde é que hoje o demônio, ele está lançando o quê nas pessoas? Essa mesma luta que teve no céu está tendo aqui também. Então o inimigo está usando o quê? Ideias, lançando ideias. Ele faz isso, né? Ele usa a mente da pessoa, né? Então Deus prova. irmã, uma questão, vai. É igual quando morre. Aí a pessoa fala, ah, mas foi a vontade de Deus para uma criança. A criança leva esse mesmo conceito, então Deus é mau, né? É natural a morte, isso é natureza. Não dá para colocar na conta de Deus do mesmo modo que a árvore no meio do jardim. Sim. Não Não dá. porque senão a gente vai falar, nossa, olha, Deus testou e é culpa de Deus. Tipo assim, Deus viu que eles não eram capazes e Deus deixou, né? Então, Deus, ele não faz isso, né? Deus não vai deixar você se enforcar com a sua própria corda. Deus não vai, né? Então, Deus dá a liberdade, Deus dá a corda, né? Para você ir. Então, você tem que ter cuidado, né?
Então, exemplo, Deus dá a liberdade para você fazer tal tarefa, tal missão. Você tem uma liberdade. Exemplo, eu tenho o meu voto de obediência. Eu tenho o meu voto de obediência. Eu sei até onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Eu sei. Né? Até onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Né? Então, Deus me dá a liberdade. Eu tenho a liberdade, eu sou livre. Eu sou livre. Então, eu sou mais livre dentro da obediência. Quanto mais eu obedecer, mais livre eu serei. Para o mundo, é interessante que é contraditório, né? Contraditório. Não, você não é mais livre, porque você pegou tua vontade e deu. Foi isso que eu fiz. Eu peguei minha vontade e dei. Toma. Eu não tenho mais vontade. Eu só faço aquilo que me é destinado a fazer. Isso é liberdade. Isso é ser livre. É interessante isso. Isso é ser livre. É bem contraditório. Não pode fazer. Eu tenho minha vontade, mas eu dei minha vontade. Eu dei minha vontade. Para mim, ela não existe mais. Né? Ela não existe mais. Eu dei ela. Então, e da minha vontade, né, eu me torno o quê? Livre. Então, você é livre. Você é livre quando você pega a tua vontade e dá a Deus. É aí que começa novamente a harmonia. A harmonia que tinha antes. Por quê? No que consiste a perfeição? A perfeição consiste em eu pegar a minha vontade e unir a vontade de Deus. Isso é perfeição. Tá entendendo? Isso é perfeição. O que é perfeição? O que é santidade? Santidade é você pegar a tua vontade e unir a vontade de Deus. Isso é santidade. Entendeu? Isso é santidade. É você não ter mais vontade. Tudo que você faz é vontade de Deus. Entendeu? Você não tem mais vontade. Isso só pode acontecer na vida religiosa com os 3 conselhos evangélicos? Não. Você também pode fazer isso na sua vida. Né? Como? Né? Só que de forma diferente. Né? Eu entreguei a minha vontade à minha superiora. Né? A minha superiora. É dela. Irmã, faz isso, irmã, faz aquilo, irmão, isso, tal, isso, não pode, não faz, tal, tal. O que ela falar, ok. Eu sou livre. Eu sou feliz. Isso me dá felicidade. Isso me dá felicidade. É aquilo que cai no Evangelho. Eu encontrei o tesouro perdido. O que é o tesouro perdido? Foi isso. Eu encontrei a liberdade, entregando a minha vontade. Diminui o pecado, né, irmã? Porque se a senhora não tem mais a vontade, né? Sim, porque... Eu falo, tipo, uma vontade minha, que eu tinha, fazia no passado, e de vez em quando vem vontade de fazer. Tipo dançar forró, sabe? Eu gostava de dançar pra caramba, sabe? É muito, eu gostava de dançar muito, sabe? Brincar. Eita, Adriano. Vem à vontade, não tem, sabe? Não tem aquele negócio mais. Não me sinto mais à vontade, sabe? Porque eu gostava de dançar pra caramba, né? Dançava bem, né? Porque eu sou gordinho, não, viu? Eu sou gordinho, não, sabe? Só que eu não tenho mais vontade. Né? Mas eu falo, não. Mas é interessante que isso não te atrai mais. Então. Mas o mais importante é você ter a vontade e não fazer. Entendeu? E não fazer. Existe a vontade, né? Eu vou ficar sozinho, mano. Pega um cabo de vassoura, né? Ele pega um cabo de vassoura e arrasta pé. Adriana, tem que aprender forró para dançar com ele. Era. Então, essas coisas, é interessante que conforme a caminhada, essas coisas vão perdendo o atrativo, né?
você vai perdendo aquilo que você fazia antes, essas coisas já não te atraem mais, né? Porque não preenche, traz vazio, né? Fala. Irmã, quando a gente reconhece, né, que a gente está perdendo o gosto e pegando um gosto, pegando um gosto para se aproximar mais de Deus, a gente pode reconhecer esse processo como a conversão? Conversão, com certeza, isso é processo de conversão. Quando você vai perdendo o gosto, o sabor, o atrativo, o vazio pelas coisas do mundo, e você vai saboreando mais as coisas espirituais. Você vai se interessando mais pela uma palestra, pela uma passagem bíblica, pela uma pregação, pela uma formação. Então, você vai vendo tudo isso, né? Você vai buscando cada vez mais as coisas do céu, né? Você vai cada vez mais ali buscando. Isso é o nascimento do homem espiritual, entendeu? Esse é o nascimento do homem espiritual. Por quê? Porque pode acontecer que você ainda não esteja convertida quando você está com um pé lá e um pé cá. Então, isso ainda não é conversão, né? Ainda não é conversão. Então, a conversão é quando você vai saindo, você vai mergulhando nas coisas espirituais, entendeu? Quando você vai deixando as coisas do mundo, né? E você vai mergulhando nas coisas do Espírito. Essa aí é a primeira conversão. A primeira conversão, né? Isso, desprender as coisas do mundo, tirar as coisas do mundo, né? Não, mas isso seria um processo, Um né? processo. Eu vou trazer para vocês as imperfeições dos principiantes, né? Vou trazer. Vou falar também, completando o que a senhora falou, assim, dá licença, desculpa, tá? Quando a gente começa esse processo que a Andressa falou, eu acho que a maioria de todos tiveram esse processo, não estaria aqui, né? Sim. Aí todos os amigos do passado, eles se afastam da gente. Se afasta, isso. Aí o que é, a gente vai querer continuar com Deus ou com os amigos do mundo? Isso. Aí você se torna chato. Exatamente. Louco, nada, você tá ficando louco. Você não é mais da minha turma. Virou evangélico. Você não faz parte da minha turma. O que é isso? Você está se vestindo diferente? O que aconteceu? É que quando fala que a gente está nesse evangélico, você é crente? Fala, André. Quando a gente fala que está nesse processo, eu comentei com a Gorete quando a gente estava na cozinha, né? Que tem, acho que é um versículo que fala, né? Que Deus prepara a caminhada e prepara tudo. Prepara os amigos, prepara o lugar, prepara o ambiente que você se encontra. Sim, isso, Andressa, é verdade. E você achava assim que o que você se encaixava era lá no mundo e de repente você se vê encaixada, feliz e realizada no mundo que você nunca pensou que pudesse sentir. É verdade, eu até me emociono também. É isso mesmo, Andressa. É isso mesmo. Você tipo assim, você se encontra às vezes um peixe fora d'água, né? Em outros lugares, você tá com né? em cima do muro, você acha que no lugar que você está indo você não se encaixa. Você Não se vai, encaixa. você não se encaixa. Isso, aí te chama para uma festa, aí tem aquela cervejaiada, aquela gritaiada, aquela coisa. Você fala, não, aqui não dá mais para mim, não consigo ficar mais aqui. Não dá, né? Fala, Mineirinho. Não, é isso mesmo. Não é isso, né? E quando a gente, abre uma exceção e vai nessas festas assim que a pessoa chama, mas não porque seja, não vai com nenhuma intenção. Aí você vai lá porque a família reuniu e fala que você tem que ir, aí todos os outros vão. Você está lá vivendo uma mentira, se você for, você não participa de nada da situação, mas você você vai lá e foi. Não. Só porque você considerou lá a família, lá, será de criança, não sei, mas você sabe que vai ter cerveja, que vai ter bebida, que vai ter aquelas músicas. Você foi. Você está vivendo a mentira? Não. Aos poucos, isso é muito difícil para vocês que vivem aí fora, né? Para nós já seria mais fácil que ninguém primeiro nem convidaria a gente, né? Nem convidaria a gente, né? Seria ótimo, mas para vocês eles convidam, né? E se não vai, é uma desfeita que está fazendo, porque quer ser melhor, isso e aquilo, né? Só que conforme a caminhada, eles vão chegar um tempo que eles não vão te convidar mais, né? Não vão te convidar mais, porque vai ver que você não faz parte da turma mais, né? Mas o fato de eu ficar meio assim, chateado dentro de mim, e não, eu optar por aqui, e não for lá, e
que ele se afaste, um montão, é um monte que vai afastar o nosso corpo. Sim. Isso daí, Olha, não você é pecado? olha, você tem que pagar o preço da tua vida nova. Porque ou você, Jesus é assim, ó. Ou você, Jesus fala, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, isso é cruz. É cruz porque você, tipo assim, vão te convidar para essas festas e você vai ter uma hora que vai falar, me perdoe, mas eu não me sinto mais bem indo. Você vai ter que falar isso. Sim, falar a verdade. Porque se você vai, você não está testemunhando Cristo e você não está ainda, tipo assim, você ainda está convivente com aquilo, né? Convivente com aquilo. Mas vai ter uma hora que você vai ter que testemunhar e falar, você me perdoa, mas eu não me sinto mais bem nesses lugares. E às vezes o testemunho, por exemplo, né? Como a gente mencionou, é um processo, porque você vai, você está na roda onde você bebe cerveja junto. Depois você começa a ir, só que você já não está mais bebendo cerveja. Então a pessoa está, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está bebendo por quê? Sim. E aí começa. E aí quando a pessoa convidar, mas você vai vir, aí uma dica pra gente é falar, vou com você e tal, você vai lá comigo depois, porque quando você chama pra pessoa viver tudo que você está vivendo, porque a gente quer, né? A gente acha tão bom que tem um certo ponto que a gente quer que a pessoa viva o que a gente está vivendo e sinta o que a gente está sentindo. É isso mesmo. E o processo de conversão é esse. Quando você começa a entrar nesse processo de conversão, você não quer ficar ali sozinha, você quer que as pessoas também venham participar do novo, da vida nova que você está vivendo, entendeu? Então, Jesus não gosta de hipocrisia. O que é hipócrita? O hipócrita é aquele que fala, mas não faz outra coisa, né? Digamos, aqui você, bonitinha, você usa saia longa, você isso e aquilo. Lá fora você está de leg, tudo colado, levando os homens a pecar. Nem todos, tá, irmão? Né? Né? Levando os homens a pecar. Quando a Glória Polo se colocou diante de Deus ali na sentença dela, quando chegou no 6º mandamento, né, não pecar contra a castidade, ela falou, opa, nesse daqui eu vou passar. E não passou, porque Deus mostrou para ela as calças leg que ela usava e que muitos homens casados tinham caído no adultério por causa daquilo. Né? Então, né? Eu não me vi andando de saia e hoje eu ainda uso calça, mas eu me sinto incomodada quando eu uso calça. Né? Então, às vezes... Não. Da mulher, eu acho. Usar calça, não tá assim, o que eu falo é essas calças sensuais. Entendeu? Essas calças sensuais que aperta tudo e mostra tudo. Isso é pecado. Isso é pecado, né? Então, digamos que aqui você escuta música de Deus, aqui você escuta música de Deus, tal e tal. Na tua casa você ainda escuta funk, você ainda escuta isso. Na tua casa você ainda escuta, enfim, é isso. Então, para Deus não tem duplicidade, é uma pessoa só. É radicalidade, Deus é radical, gente. Não tem meio termo, mas isso, mas aquilo, não tem. Ele corta tudo, ou é ou não é. Tudo ou nada, né? Mas isso também não é do dia para a noite, né, irmã? Assim, ó, não é do dia para a noite, é um processo, é progressivo, é aos poucos. Quando eu entrei para a renovação carismática, a primeira coisa que Deus me deu a graça de tirar de mim foi a novela, que eu era viciada da novela. Começava... né? Começava 5 da tarde com uma tal de malhação que tinha e ia até a última da noite.
não saía do pé da televisão e queria que chegasse logo à noite para me fazer isso. Quando eu entrei na renovação carismática, a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu não assisto mais isso daqui. Então já começou o processo de conversão. Músicas, amava música, gostava muito de música internacional. Meu Deus do céu, era fã do Elton John lá, que eu nem sei se existe mais. Né? Amava músicas internacionais, amava as músicas da Bahia, aqueles axé da Bahia, né? Gostava, né? E foi tirando, né? Foi tirando. Então, isso é um processo de mudança. Porque é aquilo que eu expliquei para você. Tirar as vestes velhas e colocar as vestes novas, né? As vestes novas. Então, Deus foi me investindo. Ele ainda está me investindo? Está. Minha alma não está completamente vestida para entrar na festa nupcial. Deus está vestindo minha alma ainda. Pouco a pouco, eu vou me vestindo das vestes adequadas para entrar no céu. Pouco a pouco, eu vou me vestindo. Então, a gente também é assim, a gente vai se vestindo. Então, aqueles gostos do passado que você tinha, aquilo vai sendo amortecido, refreados, né? Aquilo já não tem tanto atrativo como antes. E não adianta você querer, porque não vai voltar, né? Fala, Moisés. Não, eu estava aqui vendo a conversão de cada um. Eu tenho uma irmã também que era assim, ela era do mundão. E até que ela era casada 3 vezes. Nossa Senhora. Vivia no mundão. Quando ela se converteu, há pouco tempo, tudo mudou na vida dela. Porque até aí, eu ir na casa dela, me incomodava e incomodava ela. E a gente era muito próximo. E eu falei, não vou porque não tem mais assunto. Não ia porque não tinha mais assunto. O assunto dela era diferente do meu. Diferente. E ela, às vezes se irritava com isso. Sim. Quando ela se converteu, ela falou, Moisés, agora que eu te entendi. Porque eu tinha um assunto, eu vivia uma vida e agora eu vivi outra. Ela chegava na minha casa estava sempre com a televisão desligada, né? A gente não assiste novela, não assiste nada. Lá em casa a gente não, nem eu nem minha esposa. Acabou com isso daí faz uns 15 anos. E aí ela chegava em casa, nossa, pode liga a TV, né? Assista a novela. Aí a gente saía. Eu saía. Falei, fica à vontade, aí ia fazer outra coisa. E ela ficava chateada com isso. Sim. Hoje eu chego na casa dela com a canção nova. Sim. Quando eu falei, olha, quem te viu, quem te vê. Tá vendo? As tuas amigas. Foi embora tudo. Perdeu tudo. Não interessa, não tem como mais. Não dá, é uma nova vida, gente. É uma metamorfose. Você entra no casulo lagarta e sai borboleta. E é naturalmente que acontece isso. Porque ela disse que não tem mais vontade. Foi naturalmente assim, praticamente eu não tive que lesionar em casa quase. Foi saindo, né? Quando eu um jornal, começou aquelas violências lá. Depois até jornal perde, né? Ô, irmão, pegando só o que ele falou ali, aí vai uma pessoa na sua casa, daí você fala assim, fica à vontade, só que você tá o dia que ele vai assistir, sei lá, ligou no canal lá. Você tá sendo conivente, é só pra me entender. Ó, fica à vontade aí, só que você não quer que não só porque eu também acontece, eu tô pegando a história dele ali. Sim. E aí, fica à vontade, só que aí você já fica com o coração assim, você sabe que vai dar ruim. Qualquer coisa, nem só televisão, outras coisas mais. Ela ficou lá à vontade, mas ela se incomodou porque eu saí porque eu não... A pessoa vai ver que não... Ela se incomoda. Ela vai deixar de ir na sua casa. Ela vai deixar de ir na sua casa. Ela simplesmente deixa de ir. Aos poucos. Isso, progressivo. Não vou deixar mais minha sogra entrar em casa. Ela chega mandando em tudo. Irmã, só uma observação. Jesus, o nosso ponto, a gente está falando aqui, ele está falando de uma formação cristã. Sim. O nosso exemplo, o nosso diretor, o nosso mestre, o nosso chefe, sei lá, é Jesus. Sim. Por que a prostituta não
se sentia incomodada na presença dele. A gente vai precisar chegar num ponto de a minha sogra chega em casa e liga a TV, isso não perde a minha santidade, mas isso, o azeite, sabe quando se tira o azeite da planta? Ela prova do meu amor. Do seu amor. Do meu amor por ela. Ela sabe que eu não assisto novela. Isso. Só que se eu não amar ela, às vezes vai ser esse amor em gestos. Porque Isso. quando ela tá triste, é na minha casa que ela vai chorar também. Porque é o único lugar que ela se sente amada, talvez. Então Isso. a gente precisa ir evoluindo Entender pelas isso. moradas, né? Não pode se fechar e nunca mais eu vou no churrasco Sim. da minha família. É, porque você também pode, você tem que Aí entra entender. nesse caso que ele falou, entra amar o próximo e não o pecado. Né? não pecado, né? Você tem que ter, porque, olha, primeiro, vai transbordar. Vai transbordar, E entendeu? o churrasco não é só um churrasco, né, mano? Dependendo do grau que a gente esteja de busca de santidade. Sim. Um churrasco é convivência, amor. Isso. Então, de repente ali, você teve que ir naquela festa de família, porque, você teve que ir, mas você viu que vai ter o churrasquinho, vai ter a cervejinha, vai ter tal e tal. O que você naquele momento faz? Planta uma semente lá. Você, ali aos pouquinhos, você também vai dar testemunho de Cristo também lá. E você ali, naquele momento, você eu entrego o meu coração por todas essas pessoas que estão aqui que ainda não te conhecem. Ainda não conhecem o teu amor. Então, eu te entrego o meu coração por elas. Né? E aí, Deus... É a maneira de dar testemunho. Só que você tem que ter cuidado para, tipo assim, então eu vou por todas as festas para dar testemunho. Tem que ter muito cuidado. É uma esporadicamente, entendeu? Educadamente, você pode baixar esse som? Tá horroroso. Eu falo sempre. Eu sempre falo em todos os lugares. Eu falo, tira essa música feia, gente. Tá muito ruim. Né? Então, é isso, né? Então, Jesus fala que as trevas não se dá com a luz. Então, aos poucos vai se dissipando, né? Vamos continuar aqui, senão não dá tempo. Onde eu estou mesmo? O próprio corpo tinha o privilégio de participar desta harmonia, no sentido de que ele não estava sujeito à doença nem à morte. Olha aqui, ó. Nós não estávamos nem sujeitos à doença nem à morte. O pecado original destruiu esta harmonia. O primeiro homem, por sua falta, como diz o Concílio de Trento, perdeu para ele e para nós a santidade e a justiça original. Então, Adão perdeu para ele e para nós a santidade e a justiça original. E nos transmitiu uma natureza decaída. Então, o que Adão perdeu para nós? O que Adão perdeu para nós ali? Santidade e a justiça. E o que ele transmitiu para nós? A natureza decaída. Foi o que Adão transmitiu para nós. Privado da graça e ferida. Então, essa natureza decaída, ela está privada da graça e ferida. Como que está a tua natureza humana, Moisés? Privada e ferida. Essa é a minha verdade. Essa é a minha realidade. A minha natureza humana está privada da graça e ferida. Privada da graça. Era para a graça ser aberta para todos nós, mas nós somos privados da graça de Deus por causa desse pecado original. Isso é uma das consequências do pecado original, tá? É preciso reconhecer, como São Tomás, que nós nascemos com uma vontade desviada de Deus. Nós já nascemos com uma vontade desviada de Deus. Nós já nascemos dizendo para Deus, não te obedecerei, não te obedecerei, não te obedecerei. Sabia? Tem um bebezinho aqui, não tem? Então, o bebezinho já fala isso. Não te obedecerei, não te obedecerei, não te obedecerei. A gente já nasce assim, né? Como o rei Davi vai falar, que já nasceu do pecado, em pecado, né? Então, nós já nascemos com essa vontade aqui, né? Com essa vontade desviada, né?
inclinada, nós nascemos com uma vontade desviada de Deus, inclinada ao mal. A minha vontade é inclinada para o mal. O mal, quando eu falo mal de alguém, é uma inclinação da minha vontade inclinada para o mal. Entendeu? Inclinada para o mal. Fraca para o bem. Como uma razão levada ao erro. A minha razão, a minha inteligência é levada ao erro. Uma sensibilidade fortemente inclinada ao prazer desregrado e à cólera. Fonte de injustiça de todo tipo. Esta desordem e fraqueza da vontade no homem decaída se manifesta em que não podemos sem a graça que cura. Então, quem é que vai nos curar de tudo isso que nós vimos aqui? Dessa vontade inclinada para o mal, dessas desordens, quem que vai nos curar de tudo isso? A graça. A graça que vai nos curar de tudo isso daqui. Somente a graça que vai nos curar de tudo isso daqui. Amar eficazmente e mais que a nós mesmos, a Deus, autor de nossa natureza. Há também a desordem da concupiscência, que é suficientemente visível para que São Tomás veja nela um sinal bastante provável do pecado original. Sinal que vem confirmar aquilo que nos diz a revelação a respeito da falta do primeiro homem, em lugar da tríplice harmonia original entre Deus e a alma, entre a alma e o corpo, entre o corpo e as coisas exteriores. Então aqui teve essa tríplice harmonia. A alma, Deus e a alma e o corpo e as coisas exteriores. Então, grife aí, ó, essa tríplice harmonia aqui, ó. Tem essa tríplice harmonia. Deus e a alma e o corpo e as coisas exteriores. Três harmonias. Deus e a alma e o corpo e as coisas exteriores. Tríplice harmonia. Será que a gente consegue decorar? Consegue? Quem consegue aí? Vamos lá. Deus e a alma. Essa era a tríplice harmonia, tá? Que tinha antes. Então, nós tinha essa harmonia. Exemplo, o corpo e as coisas exteriores, você não ia cair no pecado, digamos, você na concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, o corpo e as coisas exteriores tinham harmonia, você não ia cair na concupiscência dos olhos. Porque essa harmonia também, você não ia viver das coisas materiais. Por que hoje a pessoa ela vive das coisas materiais, ela é materialista? Porque não tem essa harmonia entre o corpo e as coisas exteriores. Então, ela não tem essa harmonia dentro dela, né? Ela não tem essa harmonia dentro dela, né? Então, essa é a tríplice harmonia que tinha dentro do homem, né? As coisas exteriores. Apareceu a tríplice desordem. Vamos ver a tríplice desordem de que fala São João quando escreveu: tudo o que está no homem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo. Vamos lá, se vocês aprenderem aqui. Quais são as tríplice harmonia? Deus e a alma e o corpo e as coisas exteriores. Agora, quais são agora a tríplice desordem? Carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vocês viram que interessante? Então, tem a tríplice harmonia e a tríplice desordem, né? Que está dentro de nós.
Sem dúvida, o batismo nos remiu do pecado original, ao aplicar em nós os méritos do Salvador. O que o pecado aplicou em nós? Os méritos. O que o pecado deu para nós? Dando-nos o quê? O pecado não. O que o batismo deu para nós? A graça e as virtudes. Então, a graça santificante e as virtudes foram merecidas a quem? A Jesus. E Jesus transmitiu a quem? A nós, certo? E o que Adão transmitiu para nós? O pecado. E o que Jesus transmitiu para nós? A graça santificante e as virtudes. É interessante entender isso. Então, a graça santificante e as virtudes são méritos de quem? Quem mereceu por nós? Jesus. Jesus mereceu por mim a graça santificante e as virtudes. Nossa vontade foi convertida para Deus. Nós recebemos também as virtudes infusas que retificam a sensibilidade. Entretanto, permanece nos batizados que se conservam em estado de graça uma fraqueza original. Olha aqui, gente, que interessante, ó. Entretanto, permanece nos batizados, que se conservam em estado de graça uma fraqueza original, feridas em estado de cicatrização. Então, olha aqui, essas feridas ainda estão sendo cicatrizadas. Não significa que já foram todas. Tem feridas em você que não foi cicatrizada. Entendeu? Que não foram cicatrizadas, que estão ainda sendo cicatrizadas. Que ainda se apertar, dói. Se alguém falar mal de você, vai doer? Vai. Vai ou não vai? Isso é o que em nós? Ferida. Vai ou não vai, né, irmã? Porque se você se preocupar com o seu julgamento com Deus, a pessoa pode falar mal de você que não vai te atingir. É o que eu tenho feito diariamente. Eu me preocupava com o que as pessoas achavam de mim. Hoje não, eu me preocupo que Deus, o que eu tenho a oferecer a Deus e que Ele tem a me julgar, entendeu? Eu não me importo muito com o que os outros falam de mim mais, não. Graças a Deus que você está nesse nível, né? Porque tem uns aqui que ainda não estão, né? Porque isso nos leva a pecar muito, viu, irmã? Se Sim. preocupar, porque assim, nós somos fracos e pecadores. Então, a partir do momento que eu não me preocupo com o que a irmã Inês está falando de mim, eu não vou pecar. Porque se eu me preocupar, vai gerar raiva, revolta, fatores, né? Tudo isso daí. Então, tem áreas, mas pode ser que tenha outra área em você que dói. Não vou dizer que é 100%, mas a maioria das vezes eu falo, Senhor, o Senhor me conhece, não me importa o que está dizendo de mim. Que dói. Então, mas às vezes você também, às vezes tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas, exemplo, se aqui tiver sujo, eu não estou vendo. Mas se a Adriana olha para mim e fala, irmã, aqui está sujo. Às vezes tem pessoas, às vezes você não vê. E às vezes tem que alguém falar para você, está sujo. Para você enxergar. Se corrigir. Muitas vezes, irmã, às vezes a pessoa, por exemplo, a irmã Inês, falou uma coisa para me ajudar, eu entendi de uma forma que ela está falando mal de mim. Porque o humano já vem... É humano. Vai ferir. Entendeu? Né? Que até vai ferir o nosso orgulho também. Porque, na verdade, quem está ferido, não foi a Eliane que me feriu. O que ela falou. Não foi o que ela me feriu que me falou. Foi eu que me feri, porque eu já estava ferida. Tá entendendo? E às vezes até uma palavra só. Uma palavra. Não é o que a pessoa diz para mim que fere. É o que está dentro de mim que fere, que já está ferido. Se eu estou com uma ferida aqui na mão e esbarro na mesa, não foi a mesa que me feriu. Foi a minha ferida que já estava ferida, já estava dolorida. Então, às vezes, dentro de você já está dolorido e com uma palavrazinha só aumentou a dor.
só aumentou a dor. Mas aquela ferida já estava ali. Já estava ali. Então alguém só esbarrou. Não é assim? Quando a gente tem uma ferida, todo mundo pisa em cima? Né? Todo mundo pisa em cima. Então, quando você tem uma ferida, aí todo mundo vai colocar o dedo naquela ferida. Então, é importante a gente ver, gente, que isso está dentro de mim. Né? Então, se alguém chega para mim e quer me xingar, falar, você é uma baixinha. Olha, não vai me ferir em nada, porque isso eu não tenho ferida disso. Eu não tenho ferida disso, não vai me ferir. Porque eu já aceitei que eu sou baixinha mesmo. Só disse a verdade. Mas eles estão falando a verdade. Né? Não é? Mas se chegar e falar de outra forma, se chegar e falar assim, você é um toco de amarrar jegue. Aí sim. Aí muda. Aí muda. Muda ou não muda? Muda. Tá entendendo? Aí já não é dizer verdade. Quando eu era criança, né, que fala que hoje é bullying, né? Fala isso, né? Me chamava de mosquito. Né? Olha, graças a Deus, assim, desde os 10 anos eu fui aceitando esse tamanho aqui, né? Então, tranquilo. Então, assim, mas já tem outras áreas que se alguém falar, eu me firo. Então, desculpa interromper. Agora, imagina, chegou uma fase, uns anos atrás, que uma pessoa do trabalho começou a falar muito mal de Jesus Cristo. Mas, assim, palavrões horríveis. Aí eu me desequilibrei. Aí foi briga feia. aí você... Aí o negócio complicou feio. Aí é diferente, né? Você está defendendo, né? Mas aí, gente, preste bem atenção naquilo que está te ferindo. Porque a ferida está em você. Olha, mas passou um bom tempo, passou anos para me perdoar ele por causa disso. Porque te feriu. Há muito tempo atrás, uma das primeiras aulas da senhora falou assim que quando a gente está em equilíbrio, nada nos atinge. Então, eu acredito que é muito disso, né? Quando a gente se desequilibra, é porque a gente dentro realmente não está em harmonia. Não está em harmonia. Quando o outro fala e te atinge, quando alguma atitude de alguma pessoa te atinge, é nesse sentido, nós dentro não está em harmonia. É verdade, Valéria, é isso mesmo. Então, se você está em paz, tranquilo, nada vai te atingir. Nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Você vai ter a paz dos santos, a tranquilidade dos santos. É difícil o ser humano, né? Isso, irmão. Mas consegue. Será que tem, irmão? Sim. Carnal, Sim, os santos chegaram. Os santos, né? Sim. É para isso que nós estamos caminhando. Para isso que nós estamos caminhando. Entendeu? Eu estou explicando isso mais ou menos no vídeo que eu fiz sexta-feira. Sexta-feira eu estou explicando, falando mais ou menos sobre a concupiscência. Da onde vem essas desordens? Da onde vem essa inquietação? Da onde vem essa desarmonia? Das nossas concupiscências. Então, Deus tem que amortecer nossas concupiscências, refrear nossas concupiscências, para que nós possamos ter uma vida tranquila e em paz. Olha, na vida dos santos, gente, tem coisa assim que você fala, não, isso não é uma pessoa, isso é humanamente, tá entendendo? Você fala, gente, eles eram xingados de tudo, xingados de tudo e um pouco mais. E tá entendendo? Nem tchum. Por quê? Porque os santos, eles estavam nessa harmonia. No perfeito equilíbrio. No perfeito equilíbrio. Entendeu? É importante a gente entender isso, desse perfeito equilíbrio deles. Né? Então, dentro de nós, como a gente está estudando, tem o desequilíbrio.
tem esse desequilíbrio, tem essas desordens. Mas nós temos que voltar a essa harmonia. Você, nas tuas orações, pede, Senhor, harmoniza o meu espírito. Harmoniza o meu espírito, Senhor. Dentro de mim é uma desordem, Senhor. Eu sou desordenada emocionalmente, afetivamente. Eu sou desordenada, Senhor. Na minha paciência, eu já fico brava, eu já fico colérica, já chuto o pau da barraca, já sou precipitada, já quero resolver as coisas na mesma hora, já quero ter aquele sentimento de justiça, aquele sentimento de raiva, de revolta, e quero que as coisas saiam do meu jeito, da minha forma. Tenho domínio dentro de mim, Senhor, quero dominar a situação, quero dominar tudo. Senhor, dentro de mim tem uma desordem. Essa é a oração do publicano. Quando o publicano se colocou diante do Senhor e falou, Senhor, piedade de mim. Senhor, piedade de mim. Senhor, piedade de mim. Não morram com a fama de santidade. Tá entendendo? Não morra com a fama de santidade, porque você vai se dar mal. Sabe por quê? Se a gente pede a paz, a gente está pedindo esse equilíbrio? Sim, sim, a paz e o equilíbrio. Muitos morreram com fama de santidade e estão hoje, não sei aonde. Não sei aonde. Você tem que sempre olhar para você e falar, eu preciso mudar. Não é a vizinha, não é o vizinho, não é, sou eu que preciso mudar. Eu sou assim por causa do mineirinho. Não! Você é assim porque você é assim. Não vai colocar culpa em ninguém. Não procure o culpado igual Eva. Foi a serpente. Né? Não faça isso. Aí Adão, foi a mulher. Entendeu? Né? Então, o que nós fazemos muito? Colocamos culpa no outro. Foi o outro que fez isso. Foi o outro que fez aquilo. Não foi o outro. Assuma. Seja humilde. Foi você. Foi eu. Quando você faz isso, você muda. Você muda. Agora, por enquanto você estiver colocando culpa no outro, foi o outro que fez isso, foi o outro que fez aquilo, você não vai mudar. Você não vai mudar, não vai mesmo. Agora, quando você assume e fala, eu fiz, foi eu que agi assim, foi eu que fiz isso, aí você muda. Aí você muda, porque você está se enxergando. Né? Então, nós temos isso dentro de nós, às vezes colocar a culpa no outro. Né? Vamos terminar essa parte aqui que já está na hora. Entretanto, permanece nos batizados que se conservam em estado de graça uma fraqueza original, ou essa fraqueza original, feridas em estado de cicatrização, que às vezes fazem sofrer e que nos são deixadas de São Tomás como oportunidade de luta e de mérito. Olha que interessante isso aqui, gente. Às vezes, essas cicatrizes aqui são deixadas para nós ganhar, para nós lutarmos e ter mérito. Às vezes, você tem um jeito, você fala assim, meu Deus, como eu sou grosseira, eu não sei falar direito com as pessoas, eu só falo áspero, duro. Isso pode ser uma cicatrização. Só que com aquele jeito, você pode... Aí você entra numa luta. Você começa a lutar contra aquele jeito que você tem. E aí você começa a ganhar mérito. Você começa a ganhar graça. Não é interessante isso? Então, às vezes, aquele defeito que você tem... Olha, presta atenção essa dica. Às vezes, aquele defeito que você tem, é uma luta que você tem para vencer. E você vai ganhando mérito, mérito, mérito. O Moisés pode falar assim, nossa, mas eu sou uma pessoa... Ele se reconhece. Primeiro tem que ter o reconhecimento. Nossa, eu sou uma pessoa orgulhosa. Aí ele começa a lutar contra o orgulho. Luta, 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 luta. E aí ele começa a ganhar mérito. Mérito, 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 mérito. Por causa daquela luta que você tem com o orgulho que você tem. Não é interessante isso? É ou não é? Então, os méritos. De que forma eu ganho mérito, irmã?
lutando. Se você luta, você ganha mérito. Então, você pode ter um defeito na tua vida e você luta contra aquele defeito, luta. Você vai lutar até o último suspiro da tua vida. Tá entendendo? Você vai lutar até o último suspiro da tua vida, você vai lutar com aquele defeito que você tem. E vai ser, às vezes, vai ser aquele defeito que você tem que vai te dar a coroa da vida eterna. Não é incrível isso? Deus deixa aquele defeito como oportunidade de você ganhar, de você lutar e ganhar mérito. Ai, mas essa impaciência não sai de mim essa impaciência. Você luta contra essa impaciência? Luto, irmã, luto. Eu luto para não jogar os cachorros em cima de ninguém. Ótimo, maravilhoso. Então você está ganhando mérito. Você não luta contra essa impaciência? Não. Então você não está ganhando nada. Está até perdendo. Ah, mas eu peço para Deus tirar esse de mim. Deus não tira. São Paulo, tira, Senhor, esse espinho de mim. Deus deixou o espinho em São Paulo para ele, o quê? Lutar e ganhar méritos. Então veja essa semana, na vida de vocês, as lutas que vocês têm. Primeiro passo. Veja na vida de vocês aquela cicatriz que está lá. E aí você vai ver se você está tendo luta com aquilo lá. Se você está tendo luta, você está ganhando mérito. Né? Digamos que vem aquele pensamento de impureza. Vem em você. Vem o tempo todo aquele pensamento de impureza. E você quer se livrar daquele pensamento de impureza. Você quer se livrar dele, mas não se livra. Não sai, o negócio não sai. Então, o que você tem que entender daquilo ali? O que você tem que entender? Que é uma oportunidade que Deus está te dando para você lutar e ganhar mérito. Entendeu? É uma oportunidade. Chegou uma pessoa perto de você que não para de conversar o tempo todo. Opa, Deus está me dando uma oportunidade. De quê? Mandar a pessoa calar a boca. Não. Deus está me dando uma oportunidade de eu exercer a virtude da paciência. Gente, durante o dia nós perdemos tantas oportunidades. Está entendendo? Nós perdemos tanta oportunidade. Alguém está me humilhando. Alguém está me humilhando hoje. Né? Alguém está me fazendo de escravo hoje. Olha que oportunidade eu tenho hoje para exercitar a virtude da humildade. Está entendendo? Vamos prestar atenção às oportunidades que Deus dá para nós. Nós perdemos muitas oportunidades. Quando a gente chegar lá em cima, Deus vai falar, olha a oportunidade que eu te dei de você ganhar mérito. E você, jogou no ralo. Jogou no ralo. Irmã, oi. Quando a gente está assim no lugar, chega aquela pessoa mascando chiclete, fazendo bolinha no ouvido da gente. Nossa! Você tá... O corpo pede, dá um tapa na boca da pessoa na mãozinha. Aí você exercita pedindo a Deus. Lembra da Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela ia para o coro e tinha uma irmã que ficava o tempo todo estralando. Ela falou que na hora viu o momento dela mandar aquela irmã parar. Mas ela viu a oportunidade que Deus estava dando para ela naquele momento de exercitar a paciência. Então ela falou que aquilo virou para ela uma melodia.
Senhor, quase igual. Entendeu? Não é demais? Que bom que a Rosana falou isso, ó. Que mulher vai aprender a vai se matizar comigo. Né? Então, aquilo que me incomoda, tem algo que incomoda a gente, né? Aquilo que me incomoda, você tem que ter a oportunidade de ganhar mérito. E a gente não, a gente perde tudo, né? A gente perde tudo. Ou seja, quem está sendo muito incomodado está perdendo muito mérito. Está perdendo muito mérito, né? Então, vamos, para a gente encerrar, entender uma coisa, né? Deus manda para nós durante o dia muitas oportunidades para a gente lutar e ganhar mérito. Você quer ganhar muitos méritos no céu, muitos, entre na luta contra você mesmo. É por isso que Deus manda muitas tentações e provações para nós. Porque é com as provações e com as tentações que a gente ganha os méritos. Porque se não for assim, gente, a gente não ganha nada. A gente não ganha nada. Aí vem uma dificuldadezinha, você já fala, ai Deus, tira isso de mim, eu não aguento, eu não suporto. Gente, você passou a graça. Entendeu? Deus está ali te dando oportunidade. Você sai de casa de manhã, olha para o pneu do carro, está furado. Que oportunidade Deus está te dando ali? Voltar dentro de casa, tomar um café. Às vezes é mais do que mérito, às vezes até um livramento. Um livramento, né? O Edilson é mecânico. Ele vai, acorda de manhã para trabalhar, entrou um amigo dele lá, para não dizer outro nome, roubou todas as chaves dele. E aí? Né? O que ele vai fazer nessa hora? Se desesperar? Não, ele vai o quê? Falar, Senhor, me ajuda, me dá a tua graça. Me ajuda a conseguir de novo essas chaves. Então ele vai lutar contra o homem velho dentro dele, porque o homem velho dentro dele é pegar aquela pessoa e esfolar. É ou não é? É, sim. Entendeu? Não é? Então, ele vai lutar contra a pessoa velha. Então, o que mais nós fazemos durante o nosso dia? Lutar contra a pessoa velha que está dentro de você. Se você não luta contra essa pessoa velha que está dentro de você, você não vai ter mérito nenhum. Você não vai crescer na graça em nada. Você vai ficar estacionado. Quando que eu cresço na graça, irmã? Quando que eu cresço na vida espiritual? Quando você entra na luta, no combate com você mesmo. Opa, vem a vontade de falar mal daquela pessoa, não vou falar. Você entrou na luta, no combate. Entendeu? Você ganhou o quê? Mérito, graça diante de Deus. E aí, gente, que vai se formando um santo. E aí que você vai saindo do casulo, aquela lagarta que entrou, e sai aquela borboleta. Então a santidade não é uma coisa impossível. É possível sim, porque Deus falou, sede santo como eu sou santo. Deus não ia pedir uma coisa impossível para nós. Deus não ia pedir uma coisa impossível para nós. Se ele pediu, se ele falou, Edilson, você tem que ser santo, é porque você consegue. Porque a graça dele, derramada no teu coração, vai te fazer um santo. E o que é um santo? O santo não é das coisas extraordinárias, é das coisas pequenininhas. Aquilo que você está na tua casa e vê que alguém deixou, caiu alguma coisa no chão, você pacientemente pega e coloca no lugar, sem xingar ninguém,
sem reclamar com ninguém. Entendeu? Isso é ser santo. O santo é aquele que silencia na vontade que ele tem de explodir muitas vezes, mas ele não explode, ele silenciou. São Francisco de Sales, quando ele morreu, que foram ver debaixo da escrivania dele, estava toda arranhada, porque vinha aquele ímpeto de cólera dele, de explodir com todo mundo. Ele não explodia, ele arranhava a escrivania diante ali. Ele lutava e se tornou um santo. Ele morreu como santo da mansidão. E era colérico, o santo da mansidão. Mas mesmo a ira estando por dentro, irmã, seria a mesma efeito também, a ira por dentro? Sim, mas sem se expressar sem jogar para fora no outro. Isso. Ainda mais como sacrifício. Né? Sacrifício. Então, um dos pulmões dele estava pedrificado, de tanto ele reter aquela ira que tinha dentro dele. Entendeu? Pedrificado. Então, os santos são esses, das pequenininhas coisas. Né? Então, deu vontade de você xingar aquela comida que fizeram, que não saiu boa, que saiu ruim. Deu vontade de xingar, mas você não xingou. Você falou, olha que comida gostosa, que maravilha. Você não está mentindo. Você está, na verdade, fazendo um exercício, né? Com você mesmo, né? Com você mesmo. Isso é santidade. Então, meus queridos, ser santo é ser simples e não complicado. Ser santo é ser simples e não complicado. Por que eu não sou santa? Porque eu sou complicada. Quando eu for simples, eu serei uma santa. Amém? Amém. Ave Maria.